Fazendo sucesso pela cidade. Trouxe 2 medalhas no peito. Aí, ó, coloca a reportagem no ar. No peito, não apenas uma, mas 2 medalhas de ouro dos Jogos Pan-Americanos. Uma delas, da especialidade do Renan, os 200 metros rasos. E a outra do revezamento 4x100. Às vezes é meio difícil até de assimilar o que aconteceu, assimilar a competição, mas para mim é uma alegria imensa. Elas são bem pesadinhas, então dá para sentir bem aqui como é o peso de ser campeão pan-americano, apesar da pouca idade. Renan Galina tem só 19 anos de idade e marcas muito expressivas nas provas de velocidade do atletismo, como os recordes brasileiro e sul-americano sub-23 nos 200 metros e o sul-americano sub-20 nos 100 metros, o que fez os olhos de gente do mundo todo se voltarem para o potencial desse maringaense de 1,87 m. Aliás, falando em altura, dá para acreditar que o medalhista pan-americano em provas de velocidade era, na verdade, atleta do salto em altura, com recorde brasileiro sub-16 na modalidade e tudo mais. Foi quando chegou a pandemia. Infelizmente, por conta do momento que a gente passou, né, eu tive alguns problemas em relação a meus treinos, né, minha temporada de 2021 foi um pouco conturbada, com bastante lesões por conta de uma pré-temporada que eu não fiz muito bem, por conta da pandemia e não poder vir aqui na pista treinar, que a gente não tinha permissão. Tive que pedir autorização para treinar em 2021 aqui, então era basicamente eu, minha treinadora e uma outra atleta, mas a gente não podia basicamente ficar entrando aqui sem autorização. Então foi um momento delicado, eu tive que infelizmente optar por trocar de prova, até porque eu fazia os 100 metros e o salto em altura. O salto em altura é uma prova muito técnica também e exigia um tempo e dedicação. E como os 100 metros e 200 metros é um grupo de provas próximo, eu consigo melhor assimilar o treino de 100 e 200 do que 100 e altura. Então fica mais fácil. A mudança deu certo demais. O próprio Renan conta que, apesar de já ter cravado a marca de 10,01 segundos nos 100 metros, ele brilha mesmo nos 200 e, principalmente, naqueles 50 metros finais, que é quando ninguém segura. Acredito que a partir dos 150 metros ali eu tenho uma perninha extra ali, sobra um pouquinho de gás, como o pessoal vai quebrando, né, vai cansando, e nessa de cansar eu ainda estou inteiro ali. Claro que também pesa para mim, mas a perna ainda consegue rotacionar melhor do que os outros ou coisa do tipo. Então, para mim, é uma parte que eu consigo me sobressair dos outros. Porém, claro que tem toda a questão de correr veloz. Então, às vezes eu posso ficar um pouquinho para trás, mas eu vou recuperando. Então, isso é um extra para mim. Agora, se tem alguém muito importante na carreira do Renan, é a Sandra, que é a treinadora dele. Isso porque em 2016 ele correu aqui em Maringá uma prova rústica feita para crianças e chegou em 5º lugar. Talvez nessa posição muitos nem dessem moral para essa criança na época, mas ela sabia que ali tinha algo a mais. Olhar de quem já foi atleta, do somatotipo dele. E eu falei assim, esse menino aí vai se tornar um grande atleta, como está sendo. Trabalhando na Prefeitura de Maringá há 34 anos como professora e depois aqui com os atletas, ela já descobriu diversos nomes no esporte. Mas o Renan é provavelmente aquele que tem de tudo para chegar mais longe, nas palavras da própria Sandra. Já passou muita gente pela minha mão, né? Eu trabalhei com vários esportes também, né? Como professora. Então, a gente vê assim que quando você consegue ver uma pessoa que chegou já nesse nível, é raro. Foi inclusive da Sandra que partiu a ideia de mudar o Renan do salto em altura para as provas de velocidade. E se ela sabe identificar tão bem assim o potencial dos atletas, sabe também que se o esporte recebesse um maior incentivo dos municípios, sem dúvidas, teríamos mais atletas de alto nível indo cada vez mais longe. Se tivesse assim um apoio um pouco maior, eu acho que teria muito mais destaques aí, né, no atletismo. Que o atletismo é um esporte que você vê que ele tem assim uma repercussão mundial. Quando tem umas provas rústicas, quantas pessoas participam, né? E assim, se torna um atleta de alto nível? Se torna, mas
a gente tem que dar continuidade depois, não pode parar. Mas atletas são formados por desafios. E ter conquistado as medalhas de ouro nos Jogos Pan-Americanos faz o Renan e a Sandra sonharem ainda mais alto. O objetivo agora é chegar ao índice olímpico nos 200 metros. A marca é correr essa distância em menos de 20,16 segundos. Ele já chegou a correr 20,12. Por isso está confiante, enquanto a treinadora está cheia de orgulho. A emoção é grande e assim uma gratidão muito grande também, porque eu pude mostrar meu trabalho já praticamente no final da minha carreira. Isso é muito bom. Se Deus quiser, o índice olímpico, tanto nos 200 como nos 100 metros, pode sair e, quem sabe, uma vaga na final olímpica. Tá aí, boa sorte para você para a próxima, Renan. Que venha as Olimpíadas e aí o nosso futuro maringaense. Será que vai para a Olimpíada? Tenho certeza que vai. Parabéns aí do Pan-Americano, já veio com 2 medalhas no peito, orgulho da família, orgulho de Maringá. E a hora que a gente viu que ele ganhou lá, né, a gente falou, mas quem é esse menino, quem é esse garoto, quem é esse maringaense? Agora vocês estão conhecendo um pouquinho da história do Renan Galina, que com certeza ainda vai falar e trazer muita notícia boa aqui para Maringá. Parabéns, Renan! E o que você precisar da gente contar. Eu quero gravar um podcast com você, Renan. Vou mandar minha equipe entrar em contato com você para nós fazer um podcast, para você falar da tua história desde igual tu vendo sucesso pela cidade. Trouxe 2 medalhas no peito. Aí, ó, coloca a reportagem no ar. No peito, não apenas uma, mas 2 medalhas de ouro dos Jogos Pan-Americanos. Uma delas, da especialidade do Renan, os 200 metros rasos. E a outra do revezamento 4 por 100. Às vezes é meio difícil até de assimilar o que aconteceu, assimilar a competição, mas para mim é uma alegria imensa. Elas são bem pesadinhas, então dá para sentir bem aqui como é o peso de ser campeão pan-americano, apesar da pouca idade. Renan Galina tem só 19 anos de idade e marcas muito expressivas nas provas de velocidade do atletismo, como os recordes brasileiro e sul-americano sub-23 nos 200 metros e o sul-americano sub-20 nos 100 metros, o que fez os olhos de gente do mundo todo se voltarem para o potencial desse maringaense de 1,87 m. Aliás, falando em altura, dá para acreditar que o medalhista pan-americano em provas de velocidade era, na verdade, atleta do salto em altura, com recorde brasileiro sub-16 na modalidade e tudo mais. Foi quando chegou a pandemia. Infelizmente, por conta do momento que a gente passou, né, eu tive alguns problemas em relação a meus treinos, né, minha temporada de 2021 foi um pouco conturbada, com bastante lesões por conta de uma pré-temporada que eu não fiz muito bem, por conta da pandemia e não poder vir aqui na pista treinar, que a gente não tinha permissão. Tive que pedir autorização para treinar em 2021 aqui, então era basicamente eu, minha treinadora e uma outra atleta, mas a gente não podia basicamente ficar entrando aqui sem autorização. Então foi um momento delicado, eu tive que infelizmente optar por trocar de prova, até porque eu fazia os 100 metros e o salto em altura. O salto em altura é uma prova muito técnica também e exigia um tempo e dedicação. E como os 100 metros e 200 metros é um grupo de provas próximo, eu consigo melhor assimilar o treino de 100 e 200 do que 100 e altura. Então fica mais fácil. A mudança deu certo demais. O próprio Renan conta que, apesar de já ter cravado a marca de 10,01 segundos nos 100 metros, ele brilha mesmo nos 200 e, principalmente, naqueles 50 metros finais, que é quando ninguém segura. Acredito que a partir dos 150 metros ali eu tenho uma perninha extra ali, sobra um pouquinho de gás, como o pessoal vai quebrando, né, vai cansando, e nessa de cansar eu ainda estou inteiro ali. Claro que também pesa para mim, mas a perna ainda consegue rotacionar melhor do que os outros ou coisa do tipo. Então, para mim, é uma parte que eu consigo me sobressair dos outros. Porém, é claro que tem toda a questão de correr veloz. Então, às vezes eu posso ficar um pouquinho para trás, mas eu vou recuperando. Então, isso é um extra para mim. Agora, se tem alguém muito importante na carreira do Renan,
é a Sandra, que é a treinadora dele. Isso porque em 2016 ele correu aqui em Maringá uma prova rústica feita para crianças e chegou em 5º lugar. Talvez nessa posição muitos nem dessem moral para essa criança na época, mas ela sabia que ali tinha algo a mais. Olhar de quem já foi atleta, do somatotipo dele. E eu falei assim, esse menino aí vai se tornar um grande atleta, como está sendo. Trabalhando na Prefeitura de Maringá há 34 anos como professora e depois aqui com os atletas, ela já descobriu diversos nomes no esporte. Mas o Renan é provavelmente aquele que tem de tudo para chegar mais longe, nas palavras da própria Sandra. Já passou muita gente pela minha mão, né? Eu trabalhei com vários esportes também, né? Como professora. Então, a gente vê assim que quando você consegue ver uma pessoa que chegou já nesse nível, é raro. Foi inclusive da Sandra que partiu a ideia de mudar o Renan do salto em altura para as provas de velocidade. E se ela sabe identificar tão bem assim o potencial dos atletas, sabe também que se o esporte recebesse um maior incentivo dos municípios, sem dúvidas, teríamos mais atletas de alto nível indo cada vez mais longe. Se tivesse assim um apoio um pouco maior, eu acho que teria muito mais destaques aí, né, no atletismo. Que o atletismo é um esporte que você vê que ele tem assim uma repercussão mundial. Quando tem umas provas rústicas, quantas pessoas participam, né? E assim, se torna um atleta de alto nível? Se torna, mas a gente tem que dar continuidade depois, não pode parar. Mas atletas são formados por desafios. E ter conquistado as medalhas de ouro nos Jogos Pan-Americanos faz o Renan e a Sandra sonharem ainda mais alto. O objetivo agora é chegar ao índice olímpico nos 200 metros. A marca é correr essa distância em menos de 20,16 segundos. Ele já chegou a correr 20,12. Por isso está confiante, enquanto a treinadora está cheia de orgulho. A emoção é grande e assim uma gratidão muito grande também, porque eu pude mostrar meu trabalho já praticamente no final da minha carreira. Isso é muito bom. Se Deus quiser, o índice olímpico, tanto nos 200 como nos 100 metros, pode sair e quem sabe uma vaga na final olímpica. Tá aí, boa sorte para você para a próxima, Renan. Que venha as Olimpíadas e aí o nosso futuro maringaense. Será que vai para a Olimpíada? Tenho certeza que vai. Parabéns aí no Pan-Americano, já veio com 2 medalhas no peito. Orgulho da família, orgulho de Maringá. E a hora que a gente viu que ele ganhou lá, né? A gente falou, mas quem é esse menino? Quem é esse garoto? Quem é esse maringaense? Agora vocês estão conhecendo um pouquinho da história do Renan Galina, que com certeza ainda vai falar e trazer muita notícia boa aqui para Maringá. Parabéns, Renan! E o que você precisar da gente contar. Eu quero gravar um podcast com você, Renan. Vou mandar minha equipe entrar em contato com você para nós fazer um podcast, para você falar da tua história desde igual tu